O milagre que a medicina não podia explicar. Vanessa segurava o papel com as mãos trêmulas, as letras borrando diante dos olhos cheios de lágrimas. Trissomia do cromossomo 18. Síndrome de Edwards. Incompatível com a vida. Recomendamos interrupção. O médico havia sido claro, mas suas palavras soavam como um pesadelo sem fim. Ela estava grávida de 5 meses, e o exame genético confirmava o pior: sua filha, que já chutava suavemente em sua barriga, tinha uma condição tão grave que a maioria dos bebês não sobrevivia além do primeiro ano. Os que nasciam vivos enfrentavam deficiências profundas, cirurgias intermináveis e uma vida de sofrimento. Não há esperança, disseram-lhe. Prepare-se para o pior. Vanessa e seu marido, Ricardo, voltaram para casa em silêncio. Ele, um homem forte e trabalhador, não conseguia esconder as lágrimas ao segurar a ultrassonografia onde a pequena Maria Eduarda aparecia com os dedinhos abertos, como se estivesse acenando. Como poderiam aceitar que aquela vida tão desejada fosse condenada antes mesmo de nascer? À noite, enquanto Ricardo dormia exausto, Vanessa se ajoelhou ao lado da cama e chorou até não ter mais forças. Senhor, se o Senhor existe, me mostra um caminho. Não posso perder minha filha. Foi então que Dona Cida, sua vizinha de longa data, bateu à porta no domingo seguinte. Uma senhora de cabelos brancos sempre presos em um coque, vestida com um vestido simples e um lenço na cabeça, como tantas irmãs da congregação cristã no Brasil. Vanessa a conhecia há anos, mas nunca havia entrado na igreja dela, embora soubesse que era um lugar sério, onde as pessoas viviam de maneira diferente, sem luxos, sem vaidades, mas com uma fé que parecia inabalável. Minha filha, ouvi falar do que está passando, disse Dona Cida, segurando suas mãos com firmeza. Não quero te dar falsas esperanças, mas quero te convidar para uma reunião conosco. Só para ouvir. Às vezes, Deus fala onde a gente menos espera. Vanessa hesitou. Ela não era de frequentar igrejas, e adorar deixar a cética. Mas algo naqueles olhos cheios de paz a fez concordar. O que tenho a perder, pensou. Naquela tarde, Vanessa entrou pela primeira vez em um salão da congregação cristã no Brasil. O lugar era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem altares chamativos ou instrumentos musicais. As irmãs usavam vestidos longos e lenços, os irmãos, camisas abotoadas até o pescoço. Não havia holofotes, nem palmas, nem shows. Só um silêncio respeitoso enquanto os presentes se acomodavam. O ancião, um homem de voz calma e postura serena, abriu a reunião com uma oração. Depois, os irmãos começaram a cantar hinos à capela, vozes unidas em harmonia pura, sem acompanhamento de nenhum instrumento. Vanessa nunca havia ouvido algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundo. As palavras falavam de confiança em Deus, de entrega, de milagres. Em meio à tempestade, Ele é nosso refúgio, cantavam. Ela sentiu algo estremecer dentro de si. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou. Era uma jovem mãe que contava como seu filho, dado como perdido pelos médicos, havia se recuperado após uma reunião de oração. Os médicos disseram que era impossível, mas Deus é maior, ela disse, com a voz embargada. Vanessa sentiu as lágrimas escorrerem novamente. Será que? Ao final, o ancião convidou os que tinham necessidades a se aproximarem para oração. Dona Cida a levou pela mão até a frente. Os irmãos e irmãs se reuniram em círculo, colocando as mãos sobre sua barriga, e começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, mas súplicas sinceras, cheias de fé. Senhor, a senhora sabe o que essa criança significa para eles. Se for da tua vontade, toca neste pequeno ser. Dá-lhes força para aceitar tua resposta, mas também a fé para crer no impossível. Vanessa fechou os olhos e, pela primeira vez em semanas, sentiu uma paz que não vinha dela mesma. Os dias seguintes não foram fáceis. Os médicos insistiam no mesmo diagnóstico sombrio. Preparem-se para o luto, diziam. Mas Vanessa e Ricardo começaram a frequentar as reuniões da CCB. Toda semana, eles ouviam as mesmas mensagens de confiança em Deus, viam irmãos dando testemunhos de curas, de livramentos, de vidas transformadas. A simplicidade daqueles cultos, sem espetáculo, sem promessas vazias, os tocava profundamente. Eles não prometem nada, Ricardo disse uma noite. Só falam para confiar em Deus.
E isso, de algum jeito, me faz acreditar que é real. Vanessa começou a orar em casa, sozinha, com as mãos sobre a barriga. Senhor, se a Maria Eduarda vai nascer, que seja para a tua glória. Se não for, dá-me forças. Mas, por favor, mostra-me tua vontade. Ela também jejuava, como via as irmãs fazerem, oferecendo aquele sacrifício como uma súplica. Até que, na reunião de um domingo à tarde, algo mudou. Era um dia comum. O salão estava cheio, os hinos eram cantados com fervor, e o ancião falava sobre a fé que move montanhas. De repente, enquanto oravam, Vanessa sentiu uma comoção no ventre. Não eram os chutes habituais da bebê, era algo mais forte, como se uma onda de calor a percorresse por dentro. Ela segurou a barriga, assustada, e olhou para Dona Cida, que orava ao seu lado com os olhos fechados. Irmã Vanessa chamou o ancião, interrompendo a oração. Seu rosto estava sério, mas os olhos brilhavam. O espírito está operando aqui. Você sente algo? Ela sentiu, sem conseguir falar. Então, como se fosse um só movimento, todos os irmãos e irmãs se ajoelharam e começaram a clamar a Deus em voz alta. Não era gritaria, não era histeria, era uma oração unida, profunda, como se cada um ali carregasse aquele fardo com ela. De repente, Vanessa sentiu uma certeza inexplicável: sua filha vai viver. 2 semanas depois, no consultório médico, o ultrassom mostrou algo que os profissionais não conseguiram explicar. Os marcadores da síndrome de Edwards, antes tão evidentes, haviam desaparecido. O coração da bebê, que antes apresentava defeitos graves, agora batia forte e saudável. Os ossos, antes mal formados, estavam se desenvolvendo normalmente. Isso não faz sentido, o médico gaguejou, revisando os exames anteriores. Não há registro na literatura médica de uma reversão espontânea dessa síndrome. Vanessa sorriu, enquanto Ricardo chorava ao seu lado. Ela sabia a resposta. Não era medicina. Era algo muito maior. Maria Eduarda nasceu no dia marcado, perfeita, saudável, com um choro forte que encheu a sala de parto de alegria. Os médicos a examinaram repetidas vezes, incrédulos. É um caso para os livros, disseram. Mas Vanessa sabia que era um caso para a glória de Deus. No domingo seguinte, ela se levantou na reunião da Congregação Cristã no Brasil para dar seu testemunho. Vestida com um vestido simples e um lenço na cabeça, como as irmãs, ela seguiu a tradição, falou de pé, sem microfone, com a voz trêmula de emoção. Eu vim aqui sem fé, só com dor, ela começou. Mas encontrei irmãos que oraram por mim sem me conhecer, que jejuaram por minha filha sem pedir nada em troca. Aprendi que Deus não precisa de palcos nem de holofotes para operar. Ele age onde há um coração sincero. Ela olhou para a pequena Maria Eduarda, dormindo nos braços de Ricardo. Minha filha é um milagre. Mas o maior milagre foi a fé que Deus me deu através desta igreja. Uma fé que não depende de sinais, mas da certeza de que Ele ouve. O salão ficou em silêncio por um momento. Depois, os irmãos começaram a cantar espontaneamente, sem aviso, sem regência: a Deus darei glória, por tudo que Ele fez por mim. Anos depois, sempre que alguém perguntava como Maria Eduarda havia superado uma condição considerada incompatível com a vida, Vanessa respondia com simplicidade: não foi a ciência. Não foi sorte. Foi Deus, através das orações de um povo humilde que acredita no que não vê. A congregação cristã não promete milagres. Ela só ensina a confiar àquele que os faz. E essa, para ela, era a maior lição: a fé verdadeira não grita, não se exibe. Ela se ajoelha, ora e espera. E, no tempo de Deus, a resposta vem, às vezes de maneiras que nem a medicina pode explicar. Maria Eduarda cresceu como qualquer criança, mas com uma diferença que só quem conhecia sua história entendia: cada risada, cada passo, cada palavra era um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Os médicos que antes tinham dado um veredicto sem esperança agora olhavam com espanto, alguns até pedindo para examinar seus antigos laudos, como se quisessem confirmar com os próprios olhos que aquele milagre era real. A família nunca esqueceu a noite em que, no meio da congregação, o impossível se tornou possível. Vanessa guardava até hoje o bilhete que uma irmã de fé lhe entregou naquela reunião, com os versos de Marcos 11h24 escritos à mão: por isso, vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes, e será assim convosco.
Ela não precisava mais de provas. Sua filha era a prova. Com o tempo, Maria Eduarda mesma começou a entender o peso da sua história. Aos 10 anos, numa reunião de jovens, ela se levantou e, com a voz trêmula mas firme, contou como Deus a havia poupado. Não eram palavras ensaiadas, mas a sinceridade de uma criança que sabia, no íntimo, que sua vida era um presente. Muitas mães na plateia choraram, lembrando de seus próprios filhos que lutavam contra doenças. Algumas se aproximaram depois, pedindo oração, e Vanessa, com o mesmo coração que um dia suplicou por um milagre, agora orava por elas. Os anos passaram, e o que poderia ter sido uma tragédia anunciou por exames virou um legado de fé. Maria Eduarda se formou, casou, teve seus próprios filhos e em cada etapa, ela e Vanessa contavam a história novamente, não como um troféu, mas como um lembrete de que Deus não mudou. Ele ainda ouve. Ainda age. Ainda escolhe os humildes para mostrar o seu poder. Certa vez, o médico que havia acompanhado o caso desde o início, cético no começo, procurou Vanessa depois de uma palestra que ela deu na igreja. Com os olhos úmidos, ele confessou: "Eu vi centenas de casos como o da sua filha terminarem de outra forma. Não tenho como explicar o que aconteceu. Mas hoje, depois de tudo, só posso dizer uma coisa: se existe um Deus que faz isso, eu quero conhecê-lo." Vanessa sorriu e, com a mesma calma de quem já viu o sobrenatural se tornar natural, respondeu: "Ele já te conhece. E está esperando só um convite seu para entrar." A história de Maria Eduarda não foi apenas sobre uma cura. Foi sobre uma família que aprendeu a confiar quando tudo dizia para desistir. Sobre uma igreja que, sem alarde, se ajoelhou e creu. Sobre um Deus que, no silêncio de uma reunião, decidiu escrever um final diferente. E assim, o milagre que começou com lágrimas e orações se multiplicou não só na vida daqueles que o viveram, mas em cada coração que ouviu e escolheu acreditar, que a fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, pode remover montanhas. E que, às vezes, as maiores vitórias começam quando tudo parece perdido. Maria Eduarda saiu daquele culto diferente. Não era só o corpo que não doía mais, não eram só os exames que, dias depois, confirmariam a completa remissão da doença. Era algo dentro dela que tinha mudado para sempre. Aquela paz que só quem já sentiu o toque de Deus entende. Ela olhava para as mãos e lembrava do momento em que a dor sumiu como se alguém tivesse desligado um interruptor. Não foi aos poucos. Foi de uma vez. Como um milagre deve ser. No dia seguinte, ela voltou à Universal com a família. Não foi por obrigação, foi por gratidão. E também por medo. Medo de esquecer, medo de deixar aquele fogo se apagar. Mas lá, entre os louvores e as palavras do pastor, ela entendeu, não era ela que tinha que segurar o milagre. Era o milagre que agora a segurava. Os médicos ficaram boquiabertos. Os que antes davam prazos e falavam em qualidade de vida agora coçavam a cabeça diante dos exames. Inexplicável, disseram. Mas Maria Eduarda sorria, porque ela sabia o nome da explicação: Jesus. O mesmo que tinha ouvido falar desde criança, mas que agora era real de um jeito que nenhum sermão poderia descrever. A notícia se espalhou. Primeiro entre os irmãos da igreja, que choraram e louvaram junto. Depois, entre os vizinhos, que vinham com desconfiança e saíam com os olhos brilhando. Até a enfermeira que cuidava dela no hospital, cética e cansada de ver pessoas sofrendo, apareceu um domingo na Universal. "Se Deus fez isso por você, quero ver se faz por mim também", ela disse, com a voz embargada. Mas o milagre não parou em Maria Eduarda. Sua mãe, que há anos carregava uma depressão silenciosa, começou a sorrir de novo. Seu pai, que se afogava em dívidas, recebeu uma proposta de trabalho no dia seguinte à sua primeira oferta de fé. Até o irmão mais novo, que vivia nas ruas, apareceu em casa uma noite, com lágrimas nos olhos: "Sonhei com uma luz e uma voz que disse para eu voltar. Não sei explicar, mas eu precisava estar aqui." A vida deles virou um testemunho vivo. Não eram mais a família que sofria, eram a família que Deus usou para mostrar que Ele ainda faz o impossível. Maria Eduarda começou a frequentar as reuniões de jovens, e logo estava lá na frente, dando seu depoimento com a voz firme, apesar das lágrimas. "Se Deus curou meu corpo, imagine o que Ele pode fazer com a sua vida", ela dizia, olhando nos olhos de cada pessoa que a ouvia.
Um ano depois, ela batizou a enfermeira que duvidava. 2 anos depois, seu irmão se tornou obreiro. E toda vez que alguém perguntava como tudo tinha acontecido, ela respondia com a mesma simplicidade de quem sabe que não foi mérito seu. Eu só dei o primeiro passo. O resto, Deus fez. Porque milagre não é só a cura. Milagre é a vida que muda depois dela. É a fé que nasce onde só havia dúvida. É a igreja que se enche de gente que, como Maria Eduarda, entrou arrastando seus problemas e saiu carregando uma história de vitória. E assim, o que começou como um pedido desesperado numa noite qualquer se tornou um rio de bênçãos que não parou mais de fluir. Porque quando Deus decide agir, Ele não faz pela metade. Ele transforma. Ele restaura. E Ele usa até as piores dor para escrever as melhores histórias. Porque no final, como o pastor sempre dizia, Deus não muda as coisas. Ele muda pessoas. E pessoas mudam tudo. Maria Eduarda voltou para casa naquela noite com o coração leve, mas com uma certeza que não a deixava dormir, ela não podia guardar aquilo só para si. No dia seguinte, ainda com os olhos inchados de tanto chorar de alegria, ela pegou o telefone e começou a ligar para todos que tinham orado por ela. Para a tia que sempre acreditou, para a amiga da igreja que lhe deu carona nos dias de tratamento, até para aquele primo distante que, anos atrás, tinha dito que essa coisa de igreja não adiantava nada. Você precisa vir domingo, ela dizia, a voz trêmula de emoção. Não é só por mim. É por você também. Deus não faz acepção de pessoas. E eles vieram. Não só no domingo seguinte, mas nos que se seguiram. Alguns, por curiosidade. Outros, porque precisavam de um milagre tanto quanto ela. E lá, entre os bancos da Universal, eles encontraram o que não achavam em lugar nenhum, esperança que não desiste, fé que não fraqueja e um Deus que não só ouve, mas age. O pastor, ao ver a igreja lotada de novas faces, sorria sem dizer nada. Ele sabia que aquelas pessoas não estavam ali por acaso. Eram como Maria Eduarda, feridas que Deus queria curar, vidas que Ele queria transformar. E assim, a cada culto, as histórias se multiplicavam. Um homem que chegou com dores nas costas e saiu saltando de alegria. Uma mulher que não conseguia engravidar e, meses depois, voltava com o bebê no colo. Um jovem que veio arrasado pelas drogas e, depois da campanha de libertação, voltou com os olhos brilhando e um emprego novo. Maria Eduarda, que antes se escondia no fundo da igreja, agora estava sempre na frente, ajudando, orando, compartilhando sua fé. Ela tinha aprendido que milagre não é só receber, é também dar. E dar não era só dinheiro no dízimo, era tempo, era amor, era estender a mão para quem ainda estava no escuro. Eu já estive lá, ela dizia para quem chegava desanimado. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Mas você tem que dar o primeiro passo. E os passos foram dados. A igreja, que antes tinha espaços vazios, agora precisava de mais cadeiras. As campanhas, que antes eram só mais um compromisso, viraram momentos de expectativa, porque todos sabiam, ali, Deus falava. Ali, vidas mudavam. Um dia, o pastor chamou Maria Eduarda no altar. Ela pensou que era para mais um testemunho, mas não era. Era para algo maior. Deus te deu uma segunda chance, ele disse, olhando nos seus olhos. Agora ele quer que você ajude a dar segunda chance para outros. E assim, sem planejar, sem esperar, Maria Eduarda se viu liderando um grupo de oração para mulheres que, como ela, carregavam feridas da alma. Não era uma pastor, não tinha teologia, mas tinha algo que nenhum diploma poderia dar, uma história viva de que Deus ainda faz milagres. Os meses passaram e o que era um grupo pequeno virou uma rede de apoio. Mulheres que chegavam quebradas saíam de cabeça erguida. Maridos que vinham arrastados pelos problemas acabavam se ajoelhando no altar. Filhos que estavam se perdendo voltavam para casa. E tudo porque uma mulher, certa noite, decidiu não desistir. Hoje, quando alguém pergunta como tudo começou, Maria Eduarda sorri e aponta para o céu. Começou quando eu parei de confiar em mim e comecei a confiar em Ele. O resto, ela faz uma pausa, como se revivesse aquele momento no hospital, a dor, o medo, e depois, a paz. O resto, só Deus explica. Porque milagre não é só a cura do corpo. Milagre é a igreja cheia.
É o sorriso de volta no rosto. É a família reunida. É a certeza de que, não importa o tamanho do problema, Deus é maior. E quando Ele decide agir, não há doença que resista, não há tristeza que permaneça, não há vida que não seja transformada. Porque no final, como o pastor sempre diz, Deus não está no negócio de consertar vidas. Ele está no negócio de criá-las de novo. E foi exatamente isso que Ele fez com Maria Eduarda. E continua fazendo, todos os dias, com quem se dispõe a dar o primeiro passo. O milagre de Maria Eduarda não terminou na alta médica. Foi no primeiro abraço apertado da mãe, que por meses só pôde tocar sua mão através das luvas estéreis. Foi no choro do pai, que, de joelhos no quarto vazio do hospital, sussurrou: "Obrigado, Senhor, por me devolver o que eu nem merecia pedir." Foi na risada da irmã menor, que finalmente pôde pular no colo de Duda sem medo de machucá-la. Mas o verdadeiro milagre aconteceu no espelho. Quando Maria Eduarda se olhou pela primeira vez depois da batalha, não viu as cicatrizes da cirurgia, nem a palidez da quimioterapia. Viu uma mulher que havia aprendido a orar com as lágrimas. Que descobriu que a fé não é a certeza de que Deus vai fazer o que pedimos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor, mesmo quando dói. Mesmo quando não entendemos. Hoje, ela visita o mesmo hospital, não como paciente, mas como voluntária. Leva café para as mães exaustas na UTI pediátrica, segura as mãos dos que tremem de medo e conta, sem vergonha, como Deus a tirou do vale da sombra da morte. Não para exibir uma cura, mas para dizer: se Ele fez por mim, pode fazer por você. Mas primeiro, solte. Solte o controle, a raiva, a desesperança. Deixe Ele segurar o que você não aguenta mais. Porque milagre não é só o fim do sofrimento. Milagre é a coragem de acreditar que, no meio da tempestade, Deus está te refazendo. Não como você era, melhor. Mais forte. Mais cheio dele. E se hoje você está lendo isso com o coração partido, saiba, Deus não te promete um caminho sem pedras, mas te garante que, se você lhe der a mão, Ele te levará a um lugar que seus pés, sozinhos, jamais alcançariam. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas também o único que importa. Confie em mim, Ele sussurra. E quando você o fizer, prepare-se, o impossível tem endereço certo.